Ainda sobre o texto 1 da Prática de Ensino em História 5, faltou a gente mencionar, a partir da leitura do texto do Duque, a relação da indústria cultural com a história do Brasil e a música ao longo do século XX. Então, nós temos que pensar que, antes da universalização do acesso à educação pública no Brasil, que é uma coisa muito recente, pós a nossa última Constituição de 1988, nós tínhamos uma educação, uma alfabetização cultural a partir da grande mídia. E ainda na primeira metade do século XX, a grande mídia era o rádio AM, né? Aí a gente tem que pensar como é que as pessoas analfabetas, semi-analfabetas, com baixa escolaridade, elas liam o mundo a partir do que o rádio divulgava. E aí a gente tem que fazer uma imersão no tempo e pensar assim. Então, o sujeito semi-analfabeto, a mulher semi-analfabeta, como que ela via o mundo? Ela via o mundo, sobretudo, a partir da sua formação cristã, sobretudo, né? E pelo que se ouvia no rádio, pelo que se ouvia falar dos jornais que eram lidos por alguém, das notícias comentadas por alguém. Então, se a gente tinha lá músicas divulgadas na primeira metade do século XX nas rádios, que justificavam a violência contra a mulher, seja um espancamento, seja o homicídio, os crimes de honra, né? O sujeito matar por amor, espancar por amor, a gente pode imaginar que no universo cultural dos anos 30, 50, era plausível, era aceitável, era inteligível, compreensível, né? O crime dessa natureza que a gente chama hoje de feminicídio. Então, a alfabetização cultural, pela via da indústria cultural, ela precisa ser discutida também hoje na escola. Então, o reacionarismo, muitas vezes, dos avós, dos pais, dos estudantes que estão lá na escola pública que a gente encontra, guarda relação também com essa educação que essas pessoas tiveram, com os valores que eram veiculados pela indústria cultural na primeira metade do século XX. Então a gente vem de um rádio que dizia lá Amélia, mulher de verdade, que era a Amélia que se conformava com a pobreza, que era uma mulher que deixava de viver a sua vida para poder tentar dar alegria ou tentar encorajar o homem à luta pelo trabalho. Então, isso é muito forte na mentalidade masculina, machista brasileira e, de certa maneira, se relaciona com o patriarcado que a gente vive hoje. Então, para a gente chegar da Amélia Mulher de Verdade, é, a gente tem Ângela Maria também com músicas que justificavam, aceitavam a violência contra a mulher. E a mulher entendia que era uma forma de manifestar amor. Portanto, a violência doméstica não existia na primeira metade do século XX, como a gente entende hoje. Hoje a gente tem lá a Patrulha Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, o crime de feminicídio está muito claro, discutido, apresentado pela mídia. Lá no século XX, na primeira metade, não. E grande parte desse processo se dá pelas opções, pelas oportunidades, pelas possibilidades de consumo que alienavam a classe trabalhadora, que chegavam para esse trabalhador, para essa mulher trabalhadora, a partir do rádio. Então a gente vai enfrentar um grande problema com relação à política de direitos humanos, por exemplo, hoje, devido a esse processo que está arraigado na cultura brasileira, que é a aceitação da violência contra a mulher. Isso é muito forte, porque se a gente tivesse uma cultura musical que desde sempre dissesse que a mulher é uma pessoa, é um ser humano, precisa de respeito, precisa de um tratamento como um ser igual ao homem, se isso fosse frequentemente martelado nas rádios da primeira metade do século XX, eu creio que a gente teria um outro tipo de sociedade, não é? Daí a importância de analisar o que se consumia
né? Na primeira metade do século XX como produtos culturais. E dali para da mídia do rádio a gente pode passar para a mídia impressa, né? As revistas, que já são outro público que vai ter dinheiro, que vai ter educação escolar, que vai ser alfabetizado, que vai conseguir consumir. Então isso forma tudo um imaginário sobre a mulher. E isso torna homens e mulheres partícipes de uma cultura da primeira metade do século XX. Então, se o homem era considerado lícito a ele bater na mulher, a mulher era uma espécie de propriedade, à mulher era dado o direito de aceitar, resignar-se, entender o homem e buscar se aperfeiçoar naquilo que ela nem sabia, que era uma verdadeira loucura, para não irritar, para não descontentar o marido. Então a gente lembra aí das revistas femininas da primeira metade do século XX também, que diziam que a mulher tinha que ser uma boa dona de casa, que ela tinha que deixar o marido descansar, que ela tinha que se superar nos cuidados com o homem para preservar o casamento, etc, etc. Então tudo isso indica que a música vai ser pensada não a música pela música, mas a música como um produto da cultura brasileira, para que a gente entenda o conservadorismo dessa cultura, o patriarcado presente nessa cultura, a cultura do estupro presente nessa cultura, entre outros elementos. Ao mesmo tempo, a gente vai observar que, para negros e brancos, pobres e ricos, homens e mulheres, haverá possibilidades de consumo diferenciadas, haverá diferentes oportunidades de adquirir produtos, e a música, como um produto, vai chegar de diferentes maneiras. A maneira mais popular era o rádio, mas aí a gente tem que pensar, o pobre não tinha dinheiro para comprar o disco, então quem que ouvia o disco? Né? Quem que tinha o disco? E isso gera um tipo de sociabilidade. Já eram pessoas que trabalhavam, que tinham uma renda superior, aí as pessoas se reuniam em torno de uma vitrola, né? De um toca-disco para poder ouvir. Então havia um tipo de sociabilidade. Era a mesma coisa quem tinha o rádio, né? O rádio era tão caro que as pessoas se reuniam em determinados horários, em especial à noite, para poder ouvir o rádio. E ali ouvir as músicas da época. Isso é um fenômeno muito interessante porque a gente relaciona a geografia do espaço doméstico com a cultura e a história. Porque veja, o rádio ocupava o lugar central na sala. Hoje, nós percebemos que em muitas casas a televisão está deixando de existir ou ela está no quarto. E nessa primeira metade do século XX, quando a energia elétrica ainda não era acessível para grande parte da população, a geladeira também ocupava um espaço significativo nas salas das casas. E era uma coisa tão cara que era um móvel de luxo que se colocava na sala. Então veja, a história da cultura e na qual está a música é a história do cotidiano. É daí que a gente tem que pensar as possibilidades de trabalho com fundamental com as crianças lá do sexto, sétimo, oitavo ano, onde elas podem, por exemplo, observar a casa dos avós, entrevistar os avós, os familiares que têm mais idade, para poder analisar como é o espaço daquela casa, que móveis tem naquela casa, né? Que objetos que tem naquela casa, que aí a gente vai historicizar o ambiente doméstico da família da criança e ela vai perceber essas diferenças. Móveis que não existem mais, não é? Práticas culturais que não existem mais, né? Abrir o armário do toca-disco e observar os discos, escolher um disco para tocar, é uma prática que não existe mais, né? Hoje os aparelhos novos são anunciados aí para vender para a terceira idade, por exemplo, são muito caros, né? Então houve uma prática que era a prática do rádio no primeira metade do século XX, e as pessoas tinham aparelho de rádio. Elas iam assistir nas grandes cidades como Rio e São Paulo os programas ao vivo, ver os cantores, e a luz elétrica não era para todos, então a gente tinha um ritmo de vida. As pessoas acordavam muito cedo, dormiam muito cedo, porque muita gente não tinha energia elétrica. E aí
Depois do rádio vem o toca-disco. Então as pessoas compravam o disco, aquilo implicava numa socialização daquele material. Então as pessoas que tinham poder de consumo compravam o disco, se reuniam para ouvir a música nos fins de semana. Quem que tinha acessibilidade? Quem que tinha renda para fazer isso? Nas grandes cidades, pessoas brancas, sobretudo, com uma renda X, funcionários públicos, que era um setor que estava em expansão, funcionários do comércio, trabalhadores urbanos, sobretudo. Aí a gente pensa, a população rural, como é que ficava? Ela estava ainda refém lá do que os parceiros do Rio Bonito, Antônio Cândido, mostra, né? Que é o ritmo da natureza, colheita, datas do feriado, calendário cristão, onde havia oportunidade de socializar, onde os músicos, que também eram pequenos proprietários, se reuniam para tocar. Então aí também era muito difícil e raro um instrumento chamado rádio na época. E depois, na zona urbana, a gente tem então o rádio, o toca-disco, o disco, uma cultura urbana que é o que vai gerar a indústria do disco, porque a gente já vai ter compositores, cantores, né, arranjadores, músicos profissionais que se apresentavam nas grandes cidades. Na obra do Tinhorão, música popular brasileira, José Ramos Tinhorão tem esse processo, toda essa análise que vai das manifestações musicais dos negros escravos e libertos que acompanhavam as procissões religiosas, para os rituais de candomblé e umbanda, para a produção do samba, do choro, aí desta escola de samba, e aí deriva a MPB e vem até o tempo presente. E o Tinhourão é um crítico do samba que vai sendo cooptado, segundo ele, né? Que vai sendo refinado, que vai sendo alvo de um processo de depuração do seu elemento mais vivaz, que era a percussão, para virar MPB, que ele chama pejorativamente de samba de apartamento. Então a relação do consumo da música como obra de arte tem que ser pensada também, porque a gente tem que ver as condições da população brasileira que consome essa música, para que consome, quem que consome, e aí a gente tem que ver, né, o papel da arte na vida das pessoas, né? Para que existe a arte? Né? Porque a vida não basta. Então a arte faz parte da subjetividade dos indivíduos. Então imagine o Emanuel Marinho que tem um poema que fala assim, né? Para que a arte se a arte não compra sapatos, né? Mas como caminhar sem arte? Alguma coisa assim. Então isso nos leva a pensar quem que vai conseguir consumir cultura, consumir arte no Brasil? Quem que vai ter rendimento superior? E aí é que a gente tem essa histórica missão da escola de propagar a arte e a cultura, justamente porque ela cria oportunidades muito raras, né, mas são oportunidades de equalizar, de divulgar a cultura no Brasil para a grande população de origem popular, de origem, a população trabalhadora, a sua descendência, a sua família, com a qual historicamente há um descompasso no consumo aos bens culturais. Então, quando se fala do consumo da arte, a gente tem que pensar no consumo da cultura como uma oportunidade de prazer, de compreensão dos direitos da pessoa humana, uma oportunidade de congraçamento e uma oportunidade de fruição. Você se perceber humano por aquilo que está lendo, por aquilo que está vendo, e você conseguir transcender, quer dizer, sair da sua condição de pobre, de trabalhador, homem ou mulher periférico, e se apropriar dessa cultura, que é uma cultura que pertence a todos. Então, como é que nós podemos falar de uma cultura que pertence a todos se o filho do trabalhador não tem acesso? Eu acho que é esse que é o grande desafio do professor, em especial do professor de história, que é ter sempre em mente isso, né? A gente tem que ampliar o acesso. Aí a gente se defronta com aquela afirmação: ah, mas as crianças não gostam, os alunos não gostam, os alunos não querem. A gente tem que criar caminhos para que eles queiram.
Isso é um processo, e é claro que é um processo coletivo, que não é só o professor de história, mas é também o professor de geografia, professor de língua portuguesa, literatura, né, o professor de língua estrangeira. E aí a gente tem que rediscutir a própria organização das atividades culturais dentro da escola. Porque se a escola, aí eu digo a gestão, ela insiste em festa junina, festa da primavera, festa do não sei quem, que são coisas tradicionais, e produto dessa indústria cultural mais rasteira, a escola também, como uma entidade, como um coletivo, ela não progride nessa missão de divulgar a cultura brasileira. E é aí que a gente erra, é aí que a gente empaca, porque é um trabalho que não depende só de um professor, é um trabalho de um coletivo, como eu sempre digo. Muito obrigado.